Novembro foi o mês escolhido para se falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Para desmistificar alguns assuntos em relação à doença, nós convidamos o médico urologista Tomás Dias. Tudo bem, doutor Tomás? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. A gente que agradece. Bom, vamos começar falando um pouquinho que é uma doença que, se for diagnosticada do início, é o que a gente sempre fala, tem grandes chances de sucesso, de cura, né? Exatamente, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum do homem, né, quando não se considera aqueles cânceres de pele, e o segundo que mais mata. Porém, é um câncer que, quando tem um diagnóstico precoce, ele tem uma grande taxa de cura. Daí a importância do rastreio precoce. Tem sintomas que dá para a pessoa saber ou é só mesmo os exames que vão mostrar? Na verdade, a imensa maioria das vezes é uma doença assintomática, né? Por isso é importante a gente prevenir, não esperar gerar o sintoma. Os sintomas, geralmente, eles estão associados a uma fase mais avançada da doença, quando o tumor ele já espalhou ou foi para os ossos ou para algum outro órgão, né? Ou teve uma invasão local ali que dá, geralmente, sintomas urinários. Mas na fase inicial, ele é, grande maioria das vezes, assintomático. E assim, a partir de que idade o homem precisa estar mais atento a esses exames? O que se preconiza hoje em dia é que o rastreio seja feito para todos os homens acima de 50 anos, né, com exame de PSA e toque retal anuais, e para aquela população masculina que tem fator de risco aumentado, ou seja, histórico familiar, parentes de primeiro, segundo grau, ou pacientes negros devem iniciar numa fase mais precoce, a partir dos 45 anos de idade. E isso vale para o homem que teve qualquer outro tipo de câncer na família ou apenas em relação ao câncer retal mesmo? Quando a gente fala da prevenção do câncer de próstata, para se iniciar um rastreio precoce, são para aqueles familiares que tiveram câncer de próstata, não os demais cânceres. Certo. E aí, assim, muito se fala, né? Tem muito preconceito ainda. E sempre tem aquela coisa, só o exame de sangue dá para saber? É, o exame de sangue ele pode mostrar uma suspeição da doença, né? Mas ele é um exame complementar ao exame de toque retal. Quando a gente faz a associação dos dois exames, a gente tem uma taxa muito baixa de falha no diagnóstico, na suspeição. Aí, cerca de 20% dos cânceres se apresentam com o PSA, que é o exame de sangue, né, normal. Então, daí a importância de se fazer o toque retal associado ao exame de sangue, que é o PSA. Doutor, então assim, o câncer de próstata, para saber mesmo, tem que ir ao urologista e fazer tudo certinho o toque retal, né? Exatamente. A gente fazer controle anual com toque retal e exame de sangue. Se levantar uma suspeita, né, de que aquela próstata tem um tumor, aí indica-se a biópsia para confirmar o diagnóstico. E assim, ainda tem muito preconceito no seu ponto de vista, doutor? As pessoas ainda têm muita dificuldade? Tem. Isso eu sempre gosto de ressaltar, né, porque a gente ainda vive numa sociedade com certos preconceitos, né? Isso tem mudado, graças a Deus, a gente consegue ver nos consultórios, né? Aquele paciente mais idoso ainda tem um certo receio, e nos adultos jovens isso vem mudando, né? Ah, Muito por conta dessas campanhas que se faz, né? O Novembro Azul, a gente levar informação para a população, que é a principal arma para desmistificar esses exames, né? Do toque retal, principalmente. E assim, existem casos com tratamentos diferenciados, dependendo, claro, da gravidade, né? Mas assim, a maioria, quando é encontrado, tem que ser feita uma cirurgia, só para o pessoal ter uma ideia. Isso. Quando se faz o diagnóstico, né, e é uma doença localizada, ou seja, ela não foi para outros órgãos, não foi para osso, para fígado, a cirurgia e a rádio ou a radioterapia, né, eles são tratamentos iniciais para doença localizada. Então, quando se tem uma doença que saiu do órgão, né, da próstata, ou seja, deu uma metástase, aí se pode lançar a mão da hormonioterapia e quimioterapia. Mas na imensa maioria das vezes, no diagnóstico inicial, o tratamento local com cirurgia é a principal indicação. Muitos homens têm essa coisa da masculinidade, medo de perder a masculinidade. Pode afetar de alguma forma, doutor? Na verdade, quando se faz a ressecção da próstata ou a radioterapia da próstata,
Pode ser que haja alguma lesão em alguns nervos responsáveis pela ereção do homem. Isso não quer dizer que ele vai ter perda da libido. Ele mantém o desejo sexual, a sua produção hormonal continua normal, porém, uma complicação da cirurgia pode sim ser uma disfunção erétil permanente. Não é na maioria dos casos, e atualmente existe tratamento para essa disfunção erétil, né? Então, em relação à masculinidade, ao libido, aos níveis hormonais, a cirurgia ela não vai interferir. E é importante dizer, né, doutor, que a preservação da vida e da saúde é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Exatamente, isso a gente sempre reforça no consultório, quando o paciente vem com essa dúvida, uma preocupação, às vezes até muito maior das complicações cirúrgicas do que a própria doença. Eu sempre reforço isso. Primeiro a sua saúde, depois essas complicações se faz o manejo, né? É igual eu falei, existe tratamento para disfunção erétil, né? Existe tratamento para todas essas complicações, mas para isso a gente precisa estar com a saúde em dia, né? Para poder tratar tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, o que vem primeiro é curar a doença, tratar a doença. Depois se pensa nas complicações, né? Com certeza. Doutor, então vamos repetir. O pessoal que tem casos de câncer de próstata na família começa a fazer o exame a partir dos 40, é isso? 45 anos, tem muita discussão acerca disso, né? Mas quando a gente pega os principais guidelines que a gente segue muito, né, que é o europeu, o americano, eles preconizam 45 anos, pacientes com histórico familiar, tio, avô, pai, e aqueles pacientes negros também a partir dos 45 anos. Não que os pacientes negros terão mais câncer, mas geralmente nessa população é um câncer que se apresenta mais cedo, mais precoce, e muitas das vezes tem um comportamento um pouco mais agressivo. Por isso a importância de antecipar os 5 anos aí o rastreio, né, da doença. Então, não tendo casos, aí a partir dos 50, né? A gente sabe, doutor, que está acontecendo alguns casos de câncer de mama em mulheres mais jovens. Com homens, o câncer de próstata pode acontecer isso também? Tem algum dado assim? Isso geralmente está associado a um componente genético daquela pessoa, né? Então, muito tem se estudado o aconselhamento genético, fazer, né, uma leitura genética daquelas pessoas no qual tiveram parentes com doença precoce. Então, a gente tem sim câncer de próstata com homens de 40 anos, né? E nessa população, os familiares, isso não é um consentimento, principalmente aqui no Brasil, mas muito tem se feito, por exemplo, nos Estados Unidos, de fazer o rastreio genético para ver se aquela pessoa carrega um gene responsável por uma doença mais precoce ou mais agressiva, né? Mas a nível populacional, isso não se tem feito, né? É mais um início de um trabalho acerca disso. Esse mapeamento é uma série de exames que são feitos, é isso, doutor? Estudo genético, né? O laboratório mesmo faz, entrega uma amostra, ou seja, de um esfregaço da bochecha, algum material genético, e aí o próprio laboratório da genética vai fazer todo aquele rastreio para identificar um possível gene associado a uma doença mais precoce ou mais agressiva. Quem puder fazer, então, é até recomendado que faça, né? Agora, quem não puder, daí faz certinho o acompanhamento, né? Exatamente, mas não é uma coisa hoje em dia já preconizada e já indicada para todo mundo, né? É uma fase de estudo, principalmente aqui no Brasil, ainda não se tem essa orientação principal. A orientação mesmo é o rastreio a partir dos 45 ou 50 anos. É a prevenção, né? A prevenção. Tá certo, muito obrigada. Melhor prevenir do que remediar, sempre. Exatamente, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, fico sempre à disposição.